Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. Estamos começando a primeira reunião semanal da programação da operação do mês de agosto de 2024. Eu me chamo Leonardo Tristão. Hoje estarei conduzindo a reunião aqui de hoje. Essa reunião você já conhece, ela é dividida em três blocos de apresentações. O primeiro bloco, a gente começa com apresentações da PRH, são três apresentações aqui da gestão de recursos hídricos, da gerência de meteorologia, e gestão de recursos hídricos. Depois a gente segue com blocos, mais dois blocos, e por fim a gente tem um bloco final para fechamento da reunião. Começando então, a gente vai passar o chat, a gente tem um chat, nosso chat está ali disponível. Durante toda a reunião receberemos perguntas enviadas no chat e serão respondidas ao longo do todo o processo aqui da nossa reunião. Vou começar então, a gente começa então com o primeiro bloco. Eu vou convidar a Aline para fazer a previsão da meteorologia, para fazer a apresentação da previsão da meteorológica. Aline, a palavra é sua. Boa tarde aos presentes. Eu peço só um instante para compartilhar aqui a apresentação. Prontinho, espero que todos já estejam vendo. Então, eu vou dar início falando primeiro sobre é, a semana atual, qual foram os sistemas que atuaram. Então, de destaque, a gente teve a atuação de uma frente fria avançando pelo sul no início da semana e atuando ali no litoral sudeste na terça-feira. Esse avanço dessa precipitação ocasionou chuva na região sul e também chuva fraca e isolada no Rio de Janeiro e no São Paulo, devido a esse avanço dela no litoral do sudeste. E falando da precipitação agora para as bacias em si, essa precipitação devido a esse avanço da frente fria, ela ficou concentrada principalmente ali nas bacias do sul, concentrada ali no Uruguai, no Jacuí, no Iguaçu, mas não apresentou valores elevados. É, Agora, olhando para a temperatura máxima média, também devido como reflexo dessa frente fria que teve nessa semana, podemos observar que em relação à semana passada teve um declínio da temperatura, principalmente aqui na região de Porto Alegre. É, E também outro reflexo foi o aumento da nebulosidade, ocasionando uma redução da radiação solar na região sul como um todo, praticamente. No restante do Brasil, a radiação solar permaneceu estável em relação à semana passada. Olhando para a velocidade média do vento, principalmente aqui na região Nordeste, que é a nossa área de maior interesse, essa variável de vento ficou bem parecida o comportamento dessa semana com a semana passada, permanecendo estável. Agora, já passando para a previsão da próxima semana operativa, a previsão é de um avanço de uma frente fria nesse final de semana, no Rio Grande do Sul, ela deve permanecer estacionária no Rio Grande do Sul até quarta-feira. Então, a chuva para a próxima semana, ela vai continuar concentrada ali nas bacias do Sul, especialmente ali no Jacuí, no Uruguai, mas também, assim como na semana passada, não deve apresentar valores tão expressivos. É, Falando agora também da previsão, mas agora falando do Ioc falando da temperatura. A temperatura, ela vai permanecer estável em todo o Brasil, exceto em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso devido a essa frente fria ela permanecer estacionária. O início da semana ela vai apresentar temperaturas mais elevadas nessas regiões, no sul perdão, no sul não. Em Curitiba, em São Paulo e no Sudeste. No final da semana, a gente tem um avanço de uma segunda frente fria que ela deve atingir o litoral do Sudeste na sexta-feira. Como consequência dessa segunda frente fria, no final da semana operativa, há uma queda de temperaturas nas regiões do Sul, Centro-Oeste, São Paulo e Rio de Janeiro, mas de uma forma geral, a temperatura média ela vai permanecer estável em Porto Alegre e Florianópolis, em elevação em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. A solar e a eólica elas vão permanecer estáveis na próxima semana, sem nenhum destaque para essas duas. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Dando sequência aqui às apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, eu convido o Carlo para fazer a, a apresentação da previsão hidrológica. Carlo, a palavra é sua.
Obrigado, Léo. Boa tarde a todos que nos assistem. Vou iniciar aqui o compartilhamento. Certo. Seguindo então com a previsão hidrológica da revisão do PMO de agosto, iniciando pela previsão para o subsistema Sudeste, apresentando aqui o acompanhamento de ENAs desse subsistema. Então, a previsão indica a manutenção desse comportamento já verificado nos últimos tempos aqui, com a previsão de fechamento para o mês em 57% da MLT, sendo essa a menor do histórico de agosto para o subsistema Sudeste. Passando para as bacias que compõem o subsistema, temos então a bacia do Grande indicando também a manutenção dessa recessão, com a previsão de fechamento de 51% da MLT, configurando o terceiro menor do histórico. Bacia do Rio Paranaíba, mesmo comportamento, com previsão de fechamento em 56% da MLT, configurando o quarto menor do histórico para essa bacia. Bacia do Paranapanema, igualmente as demais, indicando a diminuição dessas afluências na bacia. Então, fechamento para essa bacia ficando em 44% da MLT, que corresponde ao oitavo menor da história. Bacia do Paraná também, com diminuição nas afluências, previsão de fechamento em 60% da MLT, ficando então como o quinto menor da história. No subsistema sul, também verificamos a diminuição das afluências aqui nesse nosso horizonte previsto. A partir da segunda semana já um leve aumento, seguindo de uma diminuição nas vazões semanais. Então, previsão de fechamento para o sul em 84% da MLT, ficando como o 42º maior do histórico para esse subsistema. E aqui trazendo então as bacias dos rios Iguaçu, Uruguai e Jacuí. É, e o Rio Iguaçu com previsão de diminuição nas afluências, fechamento previsto em 96% da MLT, correspondendo ao 38º maior do histórico. Bacia do Rio Uruguai também com diminuição nas afluências, previsão de fechamento de 77% da MLT, ficando como 47º maior do histórico. E aqui no Jacuí é uma manutenção desse patamar de afluências que já vem se configurando nos últimos dias, com fechamento previsto em 74% da MLT, sendo esse então ao 39º menor do histórico. Subsistema Nordeste, previsão indicando uma leve diminuição nas afluências, quase caminhando aqui de lado. Previsão de fechamento em 44% da MLT, sendo esse o quinto menor do histórico. No Subsistema Norte, manutenção do comportamento de recessão aqui nas afluências desse subsistema. Previsão de fechamento em 48%, sendo então o segundo menor do histórico. E apresentamos o Tocantins, seguindo então o comportamento apresentado na slide anterior para o subsistema norte, previsão de fechamento em 51% da MLT, sendo esse o terceiro menor do histórico. Aqui apresentamos um panorama geral das subbacias que compõem o Sistema Interligado Nacional para a próxima semana. Vemos que a maioria das bacias se encontram com previsão abaixo de 80% da MLT, com destaques então para as bacias que ficam entre 80 e 120, Iguaçu, Parnaíba, Curuaúna e Araguari. Aqui vemos a previsão hidrológica aqui para o mês de agosto, com a evolução mensal das ENAs no último ano. Temos então aqui nos últimos tempos, já vemos o subsistema sudeste com diminuição com mais ou menos constante aqui nas afluências mensais. Subsistema sul com uma queda com comparação aqui com julho, considerando aqui o mês de agosto. Nordeste seguindo mais ou menos o mesmo patamar e o norte também já apresentando essa diminuição. Com relação às previsões para o mês de agosto, temos aqui, com relação ao PMO, uma diminuição nas condições previstas para o subsistema sul, caindo de 92% a 84%. Para o subsistema sudeste, previsões no PMO saindo de 59 para 57 agora na revisão 1. No subsistema norte, caindo de 50 para 48, e o subsistema nordeste com uma leve melhora de 42 para 44% da MLT. Então, com isso, eu finalizo aqui a apresentação da previsão
de vazões. Fico à disposição para qualquer questionamento e devolvo a palavra para você, Léo. Obrigado, Carlos. Dando sequência aqui às apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, vou falar um pouquinho da operação hidráulica. Imagino que vocês já devem estar vendo a minha tela, então, vou falar um pouquinho, iniciando aí pelas salas de crise e de acompanhamento lá da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que estão em vigor, né, que a gente tem participado ainda. Então, começando aí, Paranapanema, no dia 27/6 a gente teve uma reunião. A última reunião foi na sexta-feira da semana passada, 26/7. O Sul, a gente teve uma reunião no dia 10/7. A próxima reunião está marcada para 14 de agosto. São Francisco, a última reunião aconteceu dia 2 de julho. A próxima está marcada para 6 de agosto, semana que vem. Tocantins, 16 de julho, tivemos a nossa última reunião. A próxima reunião, dia 28 de agosto. O Paraguai, a última reunião aconteceu lá dia 2 de julho. A próxima reunião também na próxima semana, no dia 6/8. Além disso, a gente também tem tido ainda algumas reuniões extraordinárias ali para acompanhamento do fenômeno El Niño. O destaque ainda é a região norte do Brasil como um todo. Então, a gente tem a última reunião aconteceu no dia 31 de julho, essa última quarta-feira, e a próxima reunião está marcada aí para o dia 30/8, 30 de agosto, tá? Passando um pouquinho aqui, a gente traz o que foi apresentado na reunião do Panema da semana passada. Então, nessa reunião, a gente levou um pouco da expectativa de como vai estar os reservatórios lá no final de agosto. Essas reuniões são gravadas pela Agência Nacional de Águas, então, no YouTube lá da agência, vocês conseguem ver a reunião na íntegra. Então, a gente traz aqui um resumo da simulação que foi apresentada. Essa simulação tinha um horizonte do 26 de julho até 31, até o finalzinho de agosto. O cenário de afluência saiu do nosso modelo de SMAP ONS, né? A precipitação sai do SMWF, a gente incorpora no SMAP, então tem a vazão no modo a vazão e faz as simulações. Então, quais foram as diretrizes aí da simulação? Qual foi a política operativa? Jurumirim, vazão defluente média aí de 90 metros cúbicos por segundo, minimizado. Chavantes, a defluência média é em torno de 120 metros cúbicos por segundo. Capivara, a vazão defluente em torno de 350 metros cúbicos por segundo. E Mauá, a vazão média defluente aí nesse mês, desse horizonte, 120 metros cúbicos por segundo. E o que a gente tem? Do azul, Jurumirim, a gente tem, então, uma manutenção da recessão desse reservatório, do uso daquele recurso, 27%, a expectativa é chegar no final do mês com 24% de armazenamento. Mauá, 43%, há uma expectativa de alguma precipitação, então pode ser que ganhe um pouco ganhe algum volume, recupere um pouco o volume daquele reservatório, e a expectativa é que feche o mês de agosto 54% do seu volume útil. Em Capivara, em verde, a gente tem a partida aqui com 57% do seu reservatório. Com essa política operativa e com esse cenário de afluência, a gente está imaginando que pode chegar no finalzinho lá de agosto, com 60% do seu volume útil. E Chavante, por fim, andando também praticamente de lado, partindo de 65% do seu reservatório, do seu volume útil, chegando lá no final do mês de agosto com 66%. Isso foi o que a gente levou nessa reunião da ANA. Agora a gente traz um pouquinho da operação do Baixo Paraná. Então, o que a gente tem em azul escuro aqui é a defluência da usina de Porto Primavera. No azul mais clarinho, a gente tem a defluência da usina de Jupiá, da UAE por Jupiá, e aqui em cinza a gente tem os patamares de 4.600 metros cúbicos por segundo, 3.900 metros cúbicos por segundo, 3.300 metros cúbicos por segundo. Então, atualmente, Jupiá ainda tem praticado essa política, tem feito a defluência ali próximo dos 3.300 metros cúbicos por segundo, enquanto Porto Primavera tem mantido ali, tem sido o nosso limite, né, tem sido o nosso limitante, tem feito a defluência ali de 3.900 metros cúbicos por segundo, tá? Então, é isso que a gente tem feito hoje para Jupiá e Porto Primavera. Com isso, eu fecho a apresentação hidráulica desse bloco. E a gente também encerra, né? A gente encerra esse primeiro bloco de apresentações. Agora a gente faz um intervalo de 5 minutos. Durante todo o intervalo, o chat vai estar aberto, vai estar disponível para vocês fazerem perguntas. E a gente retorna daqui 5 minutos com a sequência da apresentação semanal. Bom? Boa tarde, pessoal. Retornando aqui para o segundo bloco de apresentações.
Nesse segundo bloco serão realizadas duas apresentações pela Gerência de Previsão de Carga, a PEC, uma sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal da carga, e a outra sobre a previsão de carga para essa revisão do PMO, tá? Eu vou, ainda tem, em sequência, a gente ainda tem uma terceira apresentação. Essa terceira apresentação é da Gerência de Estudos e Intervenções na Rede. Eu vou, então, chamar para a primeira apresentação a Paloma. Paloma, se você puder fazer a apresentação da previsão da carga e da programação diária e acompanhamento diário e semanal, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Bom, começando com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, foi uma excelente semana de previsão para o subsistema. O dia 29 de julho foi o dia que teve o desvio mais significativo nesse subsistema e foi devido à chegada de uma frente fria no Rio de Janeiro e em São Paulo. Passando para as métricas, o percentual dos desvios menores que 3% no PDP foi de 100%, enquanto o prévio carga decente foi de 95%. Passando para o mapa dos desvios horários, o PDP pontuou 0,77, enquanto o prévio carga decente 1,06%. Passando agora para o subsistema Sul, que é um subsistema com uma carga um pouco mais volátil, os desvios principais ocorreram nos dias 31 e 1º de agosto, principalmente devido à carga mais alta no Rio Grande do Sul e no Paraná, que se verificou no nível acima do esperado. Passando para o percentual dos desvios horários menores que 3%, para o PDP foi de 39% e para o pré-carga DC em 44%. O MAP dos desvios horários do PDP foi de 3,33%, enquanto o pré-carga DC foi de 3,99%. Com o subsistema Nordeste, houve uma boa semana de previsão também. Os desvios mais significativos foram nos dias 29 e 30 de julho, devido principalmente às temperaturas mais altas no Ceará. O percentual dos desvios horários menores que 3% do PDP foi de 79%, enquanto do prévio carga DC em 85%. O MAP dos desvios horários do PDP foi de 1,90 e o prévio carga DC foi de 1,77. No subsistema Norte, também tivemos uma boa semana de previsão, apenas com o crescimento da atividade dos consumidores livres nos dias 29 e 30, que se verificaram uma carga um pouco mais alta nesses dias. Para o percentual dos desvios horários menores que 3% do PDP foi de 97% no subsistema Norte e no prévio carga DC em 93%. O MAP dos desvios horários do PDP foi de 1,32, enquanto do prévio carga DC de 1,46. Por fim, fechando com o SIM, como já havia pontuado, foi uma excelente semana de previsão, alguns desvios apenas pontuais em alguns subsistemas, e passando para as métricas, o nosso percentual de desvios horários menores que 3% para o PDP foi de 100%, enquanto para a pré-carga DC foi de 99%. O MAP dos desvios horários do PDP ficou em 0,90, enquanto o prévio carga DC em 0,99. Com isso, eu fecho a minha apresentação e passo a palavra para você, Leonardo. Obrigada. Obrigado, Paloma. Dando sequência às apresentações, eu vou convidar o Carlos para fazer a apresentação da previsão de carga para o PMO e revisão semanal. Carlos, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui. Bom, dando continuidade às apresentações semanais, vou começar com os destaques meteorológicos, começando pelo subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul. O início dessa semana operativa será de calor nesses dois subsistemas, com aumento das temperaturas máximas em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Entretanto, existe uma expectativa de uma frente fria estacionária em Porto Alegre, com áreas de instabilidade a partir de domingo, que vai fazer com que haja um declínio nas temperaturas. E na quinta-feira tem uma indicação de passagem de uma nova frente fria pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, acarretando maior precipitação e queda acentuada nas temperaturas. Já para os subsistemas Norte e Nordeste, as temperaturas e precipitação devem se manter estáveis em relação à semana em curso, e ao comportamento típico para essa época do ano. Então, há uma indicação de chuva sem grande intensidade intermitente na próxima semana operativa, Salvador e Recife, e também manutenção das altas temperaturas máximas para Belém e Manaus. Agora, passando para análise por subsistema, começando pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste, a gente pode ver que essa barra em cinza é o valor verificado até quarta-feira, mais as previsões até sexta-feira. Então, o valor ficou em 41.665 megawatts médio
que corresponde a um desvio de 2,3%. Esse desvio está relacionado a uma temperatura que nós esperávamos uma temperatura mais alta na semana passada e acabou ocorrendo nessa semana, então houve esse desvio, e por isso, e na segunda semana nós esperamos temperaturas mais altas, e por isso nós ajustamos em 2,1%, tendo um valor revisto de 42.293 megawatts médio. Da terceira semana até a sexta semana, não tiveram ajustes, e olhando o agosto revisto comparado ao agosto original, né, no PMO, a gente vê uma variação de 0,6%, tendo um total de 42.164 megawatts médio. Indo para o Subsistema Sul com o valor verificado até o momento de 12.907 megawatts médio, desvio de 1% nessa semana, o que foi um valor bastante ajustado, então, na nossa análise, não precisou ter nenhum ajuste, né, para as semanas 2 a 6, e por isso o valor de agosto revisto ficou muito próximo do nosso agosto original. Então, o agosto revisto ficou com um valor de 12.972 megawatts médio, o que corresponde a 0,1% em relação ao agosto original. Passando agora para o Subsistema Nordeste. O Subsistema Nordeste teve um valor verificado até o momento de 12.830 megawatts médio, o que significa um desvio de 3,6%. Esse desvio, um pouco maior do que a gente previa, fez com que nós ajustássemos a segunda semana em 1,5%, que corresponde a 12.670 megawatts médio, e das semanas 3 a 6, fizemos um ajuste de 1%. E aí, fazendo o consolidado, né, o agosto revisto, tivemos um valor de 12.673 megawatts médio, que corresponde a 1,3% frente ao agosto do PMO original. Passando agora para o Subsistema Nordeste. O Subsistema Nordeste teve um desvio de 1,5%, tendo um valor de 7.938 megawatts médio verificado até o momento. E esse pequeno desvio fez com que a gente não tivesse nenhum tipo de alteração para as semanas seguintes, consolidando um agosto revisto no valor de 8.055 megawatts médio, que corresponde a 0,1% do agosto original. Bem, e agora, por fim, o Sistema Interligado Nacional, o SIN, tivemos um desvio de 2,2%, com o valor verificado até o momento de 75.340. Esse valor de 2,2%, ele fica ele pode ser explicado pelos desvios do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e também do Nordeste, e por isso também os nossos ajustes da semana 2 até a semana 6 tiveram essas variações. Então, para o agosto revisto do SIM, tivemos um valor de 75.864 megawatts médio, que corresponde a 0,6% do agosto revisto, frente ao agosto do PMO. E é isso. Devolvo a palavra a você, Leonardo. Obrigado, e ficamos à disposição a eventuais dúvidas. Obrigado, Carlos. Dando sequência aqui ao segundo bloco, eu convido agora o Lucas, representando a Gerência de Estudos e Intervenções na Rede, para fazer a apresentação de limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Lucas, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Bem, seguindo aqui, pessoal, com a parte dos limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas para nessa próxima semana, iniciando pela área Norte-Nordeste. Temos interação já em curso, né, da Banco Série lá da subestação de Imperatriz, desde 11 de junho aí, em execução, com previsão até o dia 28 de fevereiro de 2025, para a substituição desse banco capacitor. E para que o sistema suporte contingências na interligação Norte-Sudeste, nós adotamos as seguintes restrições, que são reduzir em 100 megawatts os limites de FNS somatório de FNS mais FNS para a perda de bipolo de Xingu, e também uma redução de 100 megawatts para somatório de FNS e FNS em função do fluxo Norte-Xingu.
Seguindo ainda Imperatriz, também temos intervenção aí do disjuntor 707, lá desde o dia 21 de junho, com previsão até o final agora do mês, dia 30, para a substituição desse disjuntor e dos terceiros associados. E também para que suportemos, né, perdas duplas entre as subestações de Marabá, Imperatriz e Presidente Dutra, adotamos aqui as restrições do fluxo, seja Nordeste e Norte ou Norte-Nordeste, até 4.800 megawatts. Mais uma intervenção aqui, disjuntor 7-12 da subestação de Presidente Dutra, também em execução aí desde o dia 10 de junho, com previsão até o próximo domingo, dia 11 aí, do 8, para encerrar. Também para substituição do disjuntor e terceiros associados, e para que o sistema suporte contingência com falha disjuntor lá na subestação de Presidente Dutra, a gente adota também a mesma restrição anterior, né? Fluxo norte, nordeste ou nordeste e norte até 4.800 megawatts. Indo agora para seguir na área norte-nordeste, mais para a linha, né? Tem a liberação da linha de transmissão Miracema Grupo e Circuito 1, a partir das 23 horas aí de hoje, até às 7 horas de amanhã, no sábado, para a implantação de CEP da interligação norte-sudeste. E também para que o sistema suporte contingências entre as subestações de Imperatriz e Gurupi, nós adotamos as restrições que temos aqui: fluxo Colimas Miracema de até 2.300 megawatts e um FNES, né, de até 6.500 megawatts. Adicionalmente, a gente reduz o que já está normatizado aí: 300 megawatts do limite de FNS de somatório, FNS mais FNES para perda de bipolo de Xingu, e também reduz 300 megawatts desse somatório de FNS mais FNES para em relação ao fluxo norte Xingu. Mais uma linha de transmissão, essa liberada aí das 1 da manhã até as 4, ó, nessa próxima madrugada de sábado, dia 3, a linha Governador Valadares 6 Mutum, para substituição da fase A do reator por uma fase reserva. E para que o sistema suporte perda do circuito remanescente, né, do trecho, a gente adota um FNES de até 5.800 megawatts e um R seco de até 9.000 megawatts. E aí também temos penalizações de 100 megawatts de FNS e 300 megawatts de FNES e somatório de FNS mais FNES para perda de bipolo, e também uma penalização de 300 megawatts do somatório de FNS mais FNES em função do fluxo norte-Xingu. Na instalação de São João do Piauí, né, temos a liberação de barramentos 500 kV, o Bravo 2, das 8 da manhã às 14, desse próximo sábado, dia 3, para a substituição de isoladores de vidro quebrados lá em cadeia de ancoragem. E para que nós suportemos, né, contingências na interligação norte-nordeste nessa condição, a gente adota o fluxo NEM, né, nordeste e norte, de até 4.500 megawatts. Se for invertido norte-nordeste, também os 4.500 megawatts. E o NESE, de até 5.900 megawatts. Seguindo aqui, mais uma liberação de barramento, a barra 1 de 500 kV da subestação de Poções 3, sendo liberada aí entre amanhã no sábado, entre 7 e 17, e retoma às 22 horas, indo até às 17 horas do domingo. E depois, no próprio domingo, retoma às 22 horas, indo até às 7 horas aí da segunda, dia 5. E o motivo é a extensão de barra, né, para conexão de novos ativos lá da linha Poções 2 Medeiros Neto. E para que o sistema suporte a perda da barra remanescente na instalação lá de Poções 3, a gente adota FNES de até 5.800 megawatts e um R seco de até 9.000 megawatts. Aqui mais uma intervenção de disjuntor 711 da subestação de Miracema, liberado amanhã, no sábado, dia 3, das 8h30 às 16h30, para substituição de mangueira de pressão lá do acionamento hidráulico do disjuntor. Para que o sistema suporte contingências duplas, né, entre as subestações de Colinas, Miracema e Gurupi, a gente adota o fluxo Colinas Miracema de até 2.300 megawatts no período da liberação. Seguindo, mais uma liberação de barramento aqui da barramento 2 da subestação de Rio das Éguas, na Bahia, de 7 até as 14 horas do domingo, dia 4, para manutenção preventiva de seccionadora associada ao barramento. E também, né, semelhante para que o sistema suporte contingências na interligação Norte-Nordeste, a gente adota o FNES de 5.800 megawatts e o R-Seco de até 9.800 megawatts. Também está previsto no domingo a liberação da linha 500 kV Imperatriz para dentro do circuito 1, das 7h30 às 17 horas, para reconexão de reator lá na instalação. Foi substituído, né? E para que suportemos contingências
duplas na interligação Norte-Nordeste. A gente adota aí, semelhante ao que já teve anteriormente, né, o fluxo Nordeste-Norte ou Norte-Nordeste até 4.500 e o FNES de até 6.500 megawatts. E agora para a área São Paulo, temos liberação do compensador síncrono 2 lá da subestação de Araraquara 2, previsto aí da 0 hora do dia 5, segunda, até às 17 horas do dia 9, na sexta-feira, e para avaliação e substituição do pressostato lá e de chave do fluxo do sistema de lubrificação do compensador. E as consequências, né, para manter a integridade do SIM para contingências na região sudeste e ou na região sul, né, a gente adota as seguintes penalizações de limites, né? A gente reduz o limite de recebimento sudeste 500 megawatts e do limite de recebimento para a região sul 350 megawatts de penalização do que já é normatizado. Indo agora para a área da interligação sul-sudeste, a gente tem bancos capacitor série nas linhas aí do trecho Foz de Iguaçu e Vaiporã, circuito 3, o trecho de Vaiporã e Itaberá também circuito 3, e Itaberá Tijuco Preto, liberação desses bancos para substituição, né? Nas subestações de Ivaiporã e Itaberá, também é uma atividade que vem aí desde o dia 28 de junho e está prevista até o janeiro de 2025. E as consequências para manter a integridade do SIM para perdas duplas, né, nesse tronco de 765 kV, a gente tem, de acordo com o número de unidades de Itaipu, uma penalização, né? Se o número de UGs Itaipu 60 Hz for inferior a 5, a gente reduz o limite de RSE 1.200 megawatts, mas se esse número de unidades for superior a 5, a gente, superior ou igual, né, reduz o limite aí de RCE em 600 megawatts. Também teve uma liberação da linha Itaberá-Tijuco Preto Circuito 2, na segunda-feira, né, dia 5, das 7 da manhã até às 17 horas da sexta-feira, 16 de agosto, para substituição de cadeia aí de isoladores degradadas. E também para manter a integridade do sistema, né, para perdas duplas de linha 7.5 kV, a gente tem penalização de limites, né? Penalização do RSE de 2.500 megawatts, redução também do limite de RSU em 500 megawatts e do fluxo bateias em 170 megawatts. Daqui para agora, para a área do LCC, temos a questão da conversora aí de Foz do Iguaçu 50 Hz, no período, também já tem execução, né, desde o dia 29 aí do 7, está previsto até o dia 9, agora de agosto, sexta-feira, e para manutenção lá de motobomba de resfriamento, substituição de causa de uma série de atividades aqui, né, na verdade, seccionador de aterramento e seccionadora e função de proteção também BF do disjuntor associado. E para manter a integridade do SIM para perdas no LCC, a gente faz aí a programação e a operação do LCC em até 3.000 megawatts. Na área HVDC do Madeira, a gente tem liberação de filtro aí 230 kV da SE Coletora Porto Velho, prevista aí das 8 às 17, tanto no dia 3 da manhã, no sábado e no domingo, para manutenção preventiva e corretiva. E para que a área Acre e Rondônia comporte perda de mais um filtro, a gente vai programar e monitorar o back-to-back em até 250 megawatts. Ainda na mesma instalação, também tem uma liberação de barramento 230 kV na subestação de coletora Porto Velho, está prevista aí das 8h30 às 13 horas do domingo, dia 4, também manutenção preventiva. E semelhante aí para que a área Acre e Rondônia comporte perda de seção de barra dessa instalação, a gente programa e monitora também o back-to-back no restrição anterior de 250 megawatts. Ainda em Porto Velho, na sequência aí, também tem opção de barramento, 14h30 às 18, na sequência, dessa manutenção preventiva, né? Também a questão da perda de barra e a mesma restrição da atividade anterior, uma sequência de atividade do back-to-back aí até 150 megawatts. E agora, uma questão aqui na área do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente tem um esquema para perdas no tronco de 345 kV Adrianópolis e o Novo do Sul. Prevista a atividade aí das 7 horas do dia de amanhã, sábado, até as 7 horas da segunda-feira, dia 5. E a atividade é a implantação do polo seletivo de geração da UTE Termomacaé e adequações para a entrada da futura linha aí 345 Lagos Leopoldina 2. E para que o sistema suporte contingências simples e duplas no tronco de 345 kV entre Adrianópolis e Rio Novo do Sul, nós vamos programar e manter o período aí, UTE GNA1
zerado, Marlim Azul também zerado, e esse somatório aí de o TE Norte Fluminense mais Termomacaé mais o H Simplício, modulando aí de acordo com o horário, entre 06 até 1.500 megawatts, entre 6 da manhã, 17 horas, até 800 megawatts, e entre 17 e 24 horas, até 1.200 megawatts. E aí, encerra aqui essa parte, devolvo a palavra ao Leonardo, ficamos à disposição, qualquer necessidade. Obrigado, Lucas. Com essa última apresentação, a gente encerra o segundo bloco. A gente retorna daqui 5 minutinhos para dar sequência à nossa reunião. O chat está disponível e a gente já tem algumas perguntas e no retorno a gente responde elas assim que for possível, tá bom? Então, daqui 5 minutos a gente retorna. Até já, gente. Boa tarde, pessoal. Retornando aqui para o terceiro bloco de apresentações. A gente recebeu algumas perguntas. A gente vai responder duas agora e o restante no final, no último bloco. Então, começando aqui com a pergunta do Wilker Lacerda. Ele pergunta: prezados, a expectativa de prorrogação da flexibilização da defluência mínima da UH e do Mirim está sendo realizadas tratativas com a gente, a ANA. Obrigado, Wilker. Eu vou fazer a resposta, Wilker. Hoje, Jodomirim tem declarado o FCLH 6097. Nesse FCLH está lá declarado pelo agente, que é uma declaração temporária, e ela está vigente até 31 de outubro, tá bom? Então, até 31 de outubro, o ONS pode praticar esses valores de 90 metros cúbicos por segundo de defluência lá em Jodomirim. Fora isso, dentro da sala de reunião lá da ANA, coordenada pela ANA, tem outras tratativas sendo realizadas, mas até hoje, no momento, o que a gente tem é esse valor mínimo estabelecido de 90 metros cúbicos por segundo até 31 do 10. Então, no canal do YouTube da ANA, você consegue participar dessas reuniões, você consegue ouvir e ver exatamente qual é a articulação que a ANA tem feito, tanto com os agentes quanto o ONS, tá bom? Passando agora, a gente também recebeu uma pergunta sobre a carga. O Fábio Pinto fez a pergunta aqui para a gente. Boa tarde. O ONS tem previsão para liberar os valores mensais de MMGD liberados para a segunda revisão quadrimestral? Com essa pergunta, eu peço a ajuda da Marcela. Marcela, se você puder responder, agradeço. Pode deixar. Boa tarde a todos. Hoje cedo nós tivemos o workshop da carga e ali foram feitos todos os comentários a respeito dos valores consolidados recentemente para esse estudo da segunda revisão quadrimestral. E essa também foi uma pergunta feita hoje cedo. Esses dados de MMGD eles serão disponibilizados até o final do dia de hoje. Bom, então logo esteja tudo certinho, ele vai ser disponibilizado lá na área do Sintegre, como de costume, tá bom? Obrigado, Marcela. Dando sequência ao terceiro bloco de apresentações. Agora a gente vai ter mais três apresentações, duas delas por parte da gerência de programação mensal e uma fechando da gerência de programação diária. Eu convido agora a Diana, representando a gerência de programação mensal, para fazer a apresentação das intervenções energéticas relevantes e também os resultados do PMO. Diana, a palavra é sua, à vontade. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião. Então, dentro dessas duas apresentações que eu tenho aqui para fazer a respeito das atividades da gerência de programação mensal, eu começo primeiro falando sobre as intervenções energéticas relevantes para a semana operativa que começa amanhã, no sábado, dia 3 de agosto, e finaliza na próxima sexta-feira, dia 9. É sempre válido também ressaltar aqui o nosso critério de relevância. Então, para essa reunião, a gente traz as intervenções em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou de usinas de grande porte. Então, começando pelos destaques de manutenções do subsistema Sudeste Centro-Oeste, temos a manutenção prevista nas unidades geradoras 1 e 2 da usina hidrelétrica de Água Vermelha, que está programada de 6 a 7 do 8. E temos também ensaios de auto-restabelecimento para as usinas de Volta Grande e Itaipu, setor de 50 Hz, e Jupiá, onde Volta Grande e Jupiá estão previstos para o dia 4 de agosto e o setor de 50 Hz de Itaipu para o dia 3 de agosto. E fechando os destaques do subsistema Sudeste Centro-Oeste, com a manutenção preventiva da unidade geradora 3 de São Simão, que está programada para ocorrer no período de 4 a 5 de agosto. Para o Subsistema Sul, para a próxima semana, não temos nenhum destaque de intervenções.
Já para o subsistema norte, temos as manutenções corretivas previstas para as unidades geradoras 3 de Estreito e Belo Monte. A de Estreito com período do dia 5 até o dia 14 de agosto e de Belo Monte apenas no dia 5. E também uma manutenção preventiva na unidade geradora 1 de Sinop, no período de 5 de agosto até dia 1º de setembro. E finalizando aqui com o subsistema Nordeste, temos também algumas intervenções aqui que valem destacar, começando pela unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Luiz Gonzaga, com a manutenção preventiva prevista para ocorrer no período de 5 a 15 do 8. Um destaque também aqui, que vale até reforçar aqui, uma modernização prevista para a unidade geradora 2 de Paulo Afonso IV, por se tratar de modernização, uma manutenção um pouquinho mais longa, então ela começa agora, dia 5 de agosto, com previsão de finalizar dia 30 de julho de 2025. E alguns destaques também aqui para a unidade geradora 1 de Itapebi, no dia 3 do 8, e fechando com a usina termoelétrica de Porto Pecém, para manutenção preventiva programada para ocorrer dia 3 e dia 4 de agosto. Agora eu entro na apresentação referente aqui aos resultados da revisão do PMO de agosto, os resultados obtidos pelo modelo Decomp. Vou comentar aqui especificamente falando sobre a primeira semana operativa do estudo, que vai de 3 até 9 do 8. Tivemos, em comparação com os resultados obtidos no PMO de agosto, na semana passada, tivemos uma pequena elevação do CMO, onde temos o CMO médio semanal para todos os subsistemas equalizados em cerca de R$ 94 por megawatt-hora. E para essa primeira semana operativa do estudo, não observamos atingimento de nenhum limite de intercâmbio. Então, dado esse CMO obtido pelo Decomp, apresentamos aqui a geração térmica, lembrando que essa geração térmica apresentada aqui é uma estimativa dada pelo Decomp e a ordem de mérito esperada ela é sempre atualizada, né, todo dia pelo modelo D100. Então, aqui é só uma expectativa dada pela essa revisão do Decomp, onde a gente vê que, em função desse CMO um pouquinho mais elevado, a gente já observa duas usinas na ordem de mérito, que são ali no subsistema norte, as usinas de Aparecida e Mauá 3. Além disso, temos os destaques por inflexibilidade, totalizando em torno de 4.500 de inflexibilidade para o SIM, e também um despacho ali por restrição elétrica na região norte também. E para essa semana, nessa revisão, né, na revisão do PMO de agosto, estamos comandando a semana de 5 de outubro até dia 11 de outubro, referente ao despacho antecipado das usinas AGNL. Tivemos uma pequena elevação do benefício GNL, mas ainda distante dos valores do CVU das usinas, dessa modalidade de operação. Então, seguimos sem despacho antecipado para essas três usinas. E entrando aqui na energia armazenada de cada subsistema, então temos aqui a apresentação do gráfico de cada subsistema, onde temos uma linha um pouquinho mais fraca para cada gráfico, com os valores obtidos de armazenamento na semana passada e com essa linha mais forte referentes ao resultado dessa semana. Então, nesse gráfico, a gente tem a trajetória prevista para ao longo das semanas operativas do mês de agosto, e também indicamos também a dispersão dos cenários do segundo mês, referente ao mês de setembro, indicando a média de todos os cenários e também os valores mais otimistas e os valores mais pessimistas. Mas falando especificamente do mês de agosto, então a gente começou o estudo com o subsistema Sudeste iniciando com 61,9% da energia armazenada máxima, com a expectativa pelo Decomp, né, de finalizar o mês de agosto com 54,8%. O Sul começamos com 89,5%, com a expectativa de fechar o mês de 77,2%. O Nordeste começamos com 62,4%, com 62,4%, com a expectativa de fechar em 56,9%. E, por fim, o subsistema Norte, começando com 83,9%, com a expectativa de finalizar o mês de agosto com 82,5%. E, por fim, para finalizar aqui a apresentação da Gerência de Programação Mensal, comento aqui rapidamente sobre as ofertas de importação que foram recebidas para a próxima semana operativa. Recebemos ofertas tanto de importação, tanto da Argentina quanto do Uruguai. Da Argentina, a oferta foi ofertada pela Agente Enel, e dessa semana tivemos um bloco adicional em relação ao que foi ofertado na semana passada,
Então, teve oferta também do bloco 4. Até semana passada a gente estava recebendo oferta até só de 3 blocos. Então, o montante total ali da Argentina de oferta para a próxima semana é de 2.000 megawatts médios. E fica também a diferença aí dos valores em relação às ofertadas na semana passada. Então, no bloco 1, 2 e 3, a gente vê uma redução expressiva nos valores ofertados. E o bloco 4, como não tinha na semana passada, é um bloco novo, então, para essa semana. Em relação à oferta de importação do Uruguai, recebemos dos agentes Enel e BTG Pactual, ofertas similares ao que foi recebido na semana passada, em termos de montante, com pequenas variações no preço. Da Enel, a gente vê que teve uma elevação nos preços e já do BTG Pactual, uma redução. Esses valores ficam para referência, estão aqui na apresentação, ficam também nos relatórios que foram publicados e ainda serão publicados ao longo do dia de hoje, com os principais resultados do DECOMP. E Leonardo finaliza então aqui a apresentação por parte da PRM. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigado, Diana. Dando sequência ao nosso terceiro bloco, agora eu convido o Eduardo para fazer, representando a gerência de programação diária, para fazer a nossa última apresentação sobre a política operativa. Eduardo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Vou apresentar a seguir a política operativa da semana de 27 de julho a 2 de agosto, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Bom, inicialmente trazemos uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do DECOMP para os 4 subsistemas. No DECOMP, o CMO semanal médio ficou em R$ 67,45 por megawatt-hora para todos os subsistemas, enquanto no DCEM houve um aumento de CMO nos dias 29 e 30 de julho, em torno de 180 e R$ 330 por megawatt-hora, respectivamente, para atendimento à ponta de carga. Lembrando que no caso do dia 27, o DCEM foi publicado em contingência, N-2, ou seja, sem os dados de unit commitment térmico. No subsistema Nordeste, houve valor de CMO nulo durante a semana operativa, sendo esses valores no dia 27 de julho, devido ao limite do fluxo de exportação do Nordeste para o Norte, o FNEM, conforme os SGIs 30597 e 32955 de 2024, e no limite do fluxo Juscelino, conforme SGI 42284 também desse ano. No dia 28, devido ao limite dos fluxos do FNEM e exportação Nordeste, um segundo. No dia 28/7, devido ao limite dos fluxos Nordeste, Norte e exportação do Nordeste para o Sudeste, o FNESE, conforme SGIs 4766 de 2024, e do limite do fluxo Juscelino, conforme SGIs 37245 e 36132 de 2024. Nos demais dias da semana operativa, o CMO nulo no Nordeste decorreu da limitação da exportação do subsistema, a exportação Nordeste, né, conforme a IO, a Instrução de Operação Normal da Interligação Norte-Nordeste, a IONNE. No subsistema Norte, observa-se durante a semana operativa valores de CMO mais elevados decorrente do limite do fluxo Jurupari-Oriximiná, conforme a instrução de operação da área, esta operação normal da área 500-230 kV Manaus-Macapá. As demais diferenças de CMO entre os modelos se devem ao melhor detalhamento da carga no modelo DCEM em relação ao DECOMP. Trazemos aqui uma representação do CMO por barra durante uma meia hora, às 14h30 do dia 2 de agosto, 2/8, destacando que apenas 30% do total de barras são representadas.
observamos valores de CMO diferenciados. No norte, decorrente do fluxo Jurupari-Oriximiná, esse fluxo influencia o CMO das usinas internas a esse fluxo, elevando o CMO. No sistema Nordeste, devido à limitação da exportação do Nordeste, reduzindo assim o CMO das barras do Nordeste, e no Sudeste, como consequência da limitação do transformador defasador de Angra. A gente pode ver lá um pontinho verde ali no meio de um monte de amarelo ali, uma área específica do Rio. É, Nesse slide a gente tem a representação do Blockspot com valores do CMO por barra para os 4 subsistemas, para o dia 8, para o dia 2 de agosto, 2/8. No Sudeste, os valores CMO não apresentam dispersão significativa de resultados, com alguns outliers, com valor de CMO nulo entre 7,30 e 15, decorrente da limitação do fluxo do defasador de Angra, conforme SGI 42506. E os demais outliers ao longo do dia são devidos ao controle do carregamento da Banabuyu, da linha de 230 kV Banabuyu Aquiraz 2, conforme MOP 331R de 2024. Bom, para o subsistema Sul, os valores de CMO também não apresentam dispersão de resultados, com outliers inferiores entre 9 e 16,30, sendo devido à limitação do fluxo 230 Curitiba Leste e F fiscal, conforme SGI 41744 de 2024. No Nordeste, os valores de CMO apresentam dispersão de resultados. Os outliers inferiores e superiores ao longo do dia estão associados ao controle de carregamento da Banabuyu Aquiraz, conforme a medida operativa 331R de 2024. E, por fim, no subsistema Norte, os valores de CMO também apresentam dispersão de resultados. Os outliers superiores e inferiores antes das 8 e após as 15, antes das 8 e após as 15 horas, são decorrentes do limite do fluxo Jurupari-Oriximiná, conforme a instrução de operação da área, e da inequação para controle de carregamento da LT 230 kV Banabuyu Aquiraz 2, conforme medida operativa 331R desse ano. Os outliers inferiores entre 8 e 15 são devido aos limites do fluxo exportação Nordeste, conforme instrução de operação normal da área NNE. Próximo, a gente tem aqui a comparação entre o D100 e o PDP da geração hidráulica para os 4 subsistemas. Em seguida, a gente vai ver também essa comparação das térmicas. Em relação à hidráulica, em todos os subsistemas, as diferenças ocorreram em função da política operativa, destacando-se que no norte o modelo apresentou uma previsão de vazão mais elevada do que o verificado no pós-D100, sendo compensado no sistema sul. Para as térmicas, foram observadas gerações mais elevadas no PDP devido à declaração de inflexibilidade dos agentes em pós-D100, despachos por razão elétrica para atendimento à ponta de carga. Esses despachos ocorreram durante toda a semana operativa e as térmicas acionadas adicionalmente ao modelo foram as Norte Fluminense 1 a 4, sendo a 2 e a 3, a 1 e a 2 ficando ao longo da semana ligadas por Unit Commitment, Santa Vitória, Termorrio, Cubatão, Juiz de Fora, Carqui 13 e 19, Seropédica, Termomacaé, Nova Piratininga, Porsud 1 e 2 e Viana, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. No Sul, tivemos a Pampa Sul, as UTS Pampa Sul, São Cepé, o Complexo do Jorge Lacerda e Barra Bonita. No Norte, Maranhão 3,
Maranhão 4 e Maranhão 5, Parnaíba 4 e Parnaíba 5, Nova Venécia 2 e Geramar 1 e 2. Por fim, no Nordeste, Prosperidade 1, 2 e 3, Termoceará, Pernambuco 3, Maracanaú, Termocabo, Termonordeste, Termoparaíba, Campina Grande e Vale do Açu. É, Trazendo os resultados referentes à geração térmica, em média semanal, e a titulação de cada megawatt despachado, na semana operativa que se passou, a gente teve um despacho de 6.734 megawatts médios de geração térmica, sendo desse valor 498 maior do que o montante da semana anterior. O despacho por ordem de mérito corresponde a aproximadamente 36,7% da geração. A exportação representa 22,6% dessa geração. A geração por inflexibilidade, 17,6% dessa geração. O despacho por UC corresponde a 13,1%. E o despacho por razão elétrica representa 10% da geração. Em relação às ofertas de resposta da demanda, as RDs, para essa semana, a gente aceitou as ofertas para os dias 29 até o dia 2, até hoje. No dia 29, aprovamos um montante de 80 mega entre 17 e 22, com valor máximo de R$ 810 por megawatt-hora. No dia 30 e 31, a gente repetiu as mesmas aceites de resposta à demanda, entre 17 e 22, com 80 mega, o mesmo valor. No dia 1º, o montante aprovado foi de 70 megawatts, entre 18 às 22, com valor máximo de R$ 700 por megawatt-hora. E, por fim, para sexta-feira, foi aprovado um montante de 60 mega, entre 18 e 22, com um valor máximo de R$ 700 por megawatt-hora. Para essa semana operativa, também tivemos intercâmbio internacional com a Argentina e também com o Uruguai, diferente da semana anterior, que foi só com a Argentina. Para a Argentina, a gente teve uma exportação comercial através de Garabi 1 e Garabi 2, com as térmicas realizando exportação no Sudeste, em Termorrio e Cubatão, no Sul, no Complexo Jorge Lacerda, no Norte, Maranhão 4 e 5, Parnaíba 4 e 5 e Nova Venécia, e por fim no Nordeste, em Prosperidade 1 e 2. A gente também utilizou as ofertas de importação comercial do Uruguai nos dias 29 e 2 de agosto, 29 de julho e 2 de agosto, para atendimento à ponta de carga. São esses azuis escuros aqui no gráfico para esses 2 dias. Então, para a Argentina exportando e alguns períodos da ponta de carga importando do Uruguai. Agora apresentamos os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Esse sistema tem um perfil importador de energia em todos os patamares, com a geração dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande, do Paranaíba e do Paraná, uma operação minimizada em Porto Primavera, conforme deliberação do CMSE, para preservação dos recursos do Sudeste, com geração de Itaipu dimensionada para atendimento de ponta e controle de nível, e com a folga de potência monitorada alocada preferencialmente nessas usinas, nesse subsistema. Para o subsistema Sul, tivemos o perfil exportador de energia em quase todos os patamares. Houve exploração da geração hidráulica, mas condicionada à disponibilidade dos demais recursos do SIM, bem como a variação de carga. Houve exportação de energia internacional em todos os patamares de carga, com redução na ponta, e permanecemos com algumas
possibilidades de despacho adicional de térmica ou importação do Uruguai para atendimento à segurança elétrica do Rio Grande do Sul. No Nordeste, o Nordeste tem um perfil exportador de energia em todos os patamares, com utilização do São Francisco, conforme a necessidade sistêmica para atendimento à ponta de carga, ou atendimento à carga, em outros patamares também, né? Para o subsistema norte, continuamos com uma redução da disponibilidade das usinas devido à redução das afluências, com Belo Monte operando para atendimento à ponta de carga e com a folga de potência monitorada alocada em Tucuruí e demais usinas da Bacia do Tocantins, alocada em Tucuruí, né? As demais usinas da Bacia do Tocantins estão operando flat devido ao período de praia. Nessa representação, temos a distribuição do balanço da semana de 27/2 por fonte de geração. Tivemos 91% do despacho sendo atendido por geração renovável. Dentre essas fontes, 40% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como as eólicas, as fotovoltaicas, as PCHs, PCTs e a MMGD, destacando-se que o montante de geração total foi similar ao despachado na semana anterior, com as maiores diferenças sendo observadas entre as fontes de geração eólica, de aproximadamente 660 megawatt médio superior, e uma elevação de aproximadamente 1,4 gigawatt médio de hidráulica em relação ao período anterior também. Trazendo a previsão de eólica para a próxima semana operativa, observamos uma variação de geração ao longo da semana, sendo a maior média de 19 gigawatt médio no domingo, próximo domingo, e a menor de 12,4 gigawatt médio para o dia 11 de agosto. Sendo assim, no próximo domingo teremos a maior eólica esperada para essa semana operativa. A diferença entre a maior do dia 4 e a menor do dia 11 ficou em torno de 6,6 gigawatts médio. Por fim, trazemos os destaques para a política operativa da próxima semana. O subsistema Sudeste Centro-Oeste, com utilização dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba e Paraná, conforme a necessidade de alocação na carga média e pesada e o controle de nível. Para o subsistema Sul, é prevista uma exploração da geração hidráulica nas bacias do Jacuí, do Uruguai e do Iguaçu, de acordo com a possibilidade de alocação. Para o Nordeste, minimização dos recursos da Bacia do São Francisco dimensionada para atendimento à ponta de carga e perfil exportador de energia em todos os patamares devido às gerações eólicas e fotovoltaica. No subsistema Norte, utilização de geração da usina de Belo Monte para atendimento à ponta, conforme disponibilidade energética, e Tucuruí seguindo a curva de deplecionamento. Além disso, com relação ao atendimento à ponta de carga, a folga da potência monitorada segue alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste e em Tucuruí, e a avaliação de despacho térmico para a ponta sendo realizada diariamente. Alguns informes para a próxima semana, com relação ao atendimento à ponta de carga. Devido às condições do SIM, existe uma alta probabilidade de ocorrer despacho térmico adicional para atendimento à ponta para os dias úteis da próxima semana, além de possível despacho para atendimento à área Manaus. Há também possibilidade de energia vertida turbinável no subsistema Sul durante o período de carga leve e fim de semana. Com isso, Leonardo, encerro minha apresentação e te devolvo a palavra. Obrigado, Eduardo. Esse foi nosso terceiro e último bloco de apresentação. A gente retorna aí em 5 minutos para responder as perguntas que foram enviadas lá no chat, tá bom? Então, daqui a 5 minutos a gente retorna e dá o encerramento à nossa apresentação, à nossa reunião.
Boa tarde, pessoal. Retornando aqui para o nosso último bloco, aqui para dar encerramento à nossa reunião de hoje. A gente vai responder as últimas perguntas que estão aqui no nosso chat. Começando aqui, então, com a pergunta da Laiana Maia. Prezados, boa tarde. Gostaria de entender se houve algum motivo operacional ou sistêmico que levou à execução do deck do DCEM com contingência, desligamento do Unit Commit das usinas termoelétricas no dia 29/7. Esse comportamento não foi observado nos outros dias, mesmo com uma previsão de carga mais alta do que no dia 29/7. Para responder essa pergunta, eu peço o auxílio aqui do Eduardo, representando a PRD. Eduardo, a palavra é sua. Durante a execução do modelo D100, é, nesse dia especificamente, ele foi publicado em contingência, como vocês foi relatado na pergunta, né? E essa contingência foi devido ao elevado tempo de processamento. Nos demais dias, o tempo de processamento foi dentro do limite de horário esperado, então a gente conseguiu publicar o D100 sem contingência. Então, essa diferença foi devido a esse tempo de processamento elevado. Obrigado, Eduardo. Ainda seguindo com o Eduardo, a gente tem mais uma pergunta da Mariana Nunes. Boa tarde. Poderia explicar por que o CMO do Nordeste para amanhã, D100, apresentou preços negativos? Eduardo? Bom, já adiantando a próxima semana, né? O CMO negativo em alguma barra do sistema quer dizer que a gente tem uma restrição na rede, com um limite atingido, e uma fonte geradora mais barata, é, podendo ser escoado, só que como esse limite está atingido, essa fonte não pode gerar toda a sua disponibilidade. Nesse caso o fluxo relaxe em 1 mega, eu deixo de gerar numa fonte mais cara para gerar essa mais barata que está sensibilizada, por isso o CMO é negativo, né? Nesse caso especificamente, é, as inequações para o controle de carregamento da LT 230 kV Banabu e Oquiraz, conforme a MOP 331, e o fluxo Juscelino e o fluxo Nordeste-Norte, todos esses trouxeram restrições de escoamento de energia na região do Nordeste. Com isso, essa representação de CMO negativo. Essa análise do CMO de amanhã vai ser publicada no RapidOI ao fim da programação de amanhã. Beleza, Eduardo. Agradeço pela resposta. Agora respondendo à pergunta da Isabela Piva. Prezados, boa tarde. Teriam previsão de que horas soltarão hoje a revisão de carga com os dados mensais do plano? Obrigado. Agora eu convido a Marcela para nos ajudar nessa resposta. Marcela? Oi, boa tarde novamente. Então, a respeito da disponibilização das informações referentes à segunda revisão quadrimestral, especificamente essas que vocês estão questionando, o ONS ele está em contato, a área de comunicação do ONS está em contato com a área de comunicação das demais instituições, né, da EPE e da CCE, e a previsão é de que essa disponibilização ocorra por volta das 18h10. A partir desse horário, haverá a publicação no site das três instituições simultaneamente. Obrigado, Marcela. Agora a gente tem mais uma pergunta para você, Marcela. Boa tarde. Sobre a gravação do workshop da revisão quadrimestral ficará disponível? Está relacionado àquela quinta pergunta que a gente fez no segundo bloco, tá, Marcela? Ok. Seguinte, gente, hoje na abertura da reunião, a Cida até comentou algo a esse respeito. Essas gravações, elas não ficam disponíveis para o público externo, elas são feitas, até por conta da LGPD, elas são feitas somente para ficar para consulta dessas três instituições. Tá? Isso foi mencionado, então é possível que não seja nesse ciclo também disponibilizado. Obrigado, Marcela. Dando sequência aqui às perguntas, eu vou fazer mais uma leitura. Santiago Soares fez a pergunta para a PRM. Boa tarde. Percebemos que não há indicativo da ordem de mérito ou razão elétrica do subsistema Sul no gráfico de geração térmica nos últimos dias, especificamente para a UTE Pampa Sul, vem sendo despachada por essas razões, porém não consta no gráfico.
Eu peço a ajuda de Diana para fazer a resposta dessa pergunta. Diana, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Santiago. Eu vou pedir a sua permissão para compartilhar a tela aqui rapidamente. Foi a tela que eu tinha apresentado durante a reunião, né? O CMO que foi obtido, tá? Eu imagino que a pergunta tenha sido motivada por conta desse gráfico aqui que eu apresentei, onde aqui realmente, para fins de subsistema sul, tem apenas a indicação de despacho por inflexibilidade. Ressalto que essas informações que foram apresentadas aqui dentro da área da programação mensal está associado aos resultados indicados pelo Decomp. Geração térmica indicada pelo Decomp, ela não é usada na operação diariamente, dado que a gente tem a rodada do modelo D100 todos os dias, indicando esse despacho térmico. Então, aqui voltando só em relação ao valor do CVU obtido para a próxima semana operativa pelo modelo Decomp, dando essa estimativa de despacho, a gente observa aqui que o valor mais caro é no patamar de carga pesada, aqui para todos os subsistemas, né? Dado que o CVU da usina de Pampaçu é de R$ 96,61, em torno desse valor, mais ou menos, ela não foi indicada por mérito pelo Decomp, tá? É apenas uma expectativa. Então, foi por esse valor que o valor que não está sendo mostrado aqui, foi indicado nesse despacho de Pampaçu, apesar dela ter sido despachada ao longo dos dias aí da última semana. Doutora Diana, muito obrigado. A gente tem mais uma pergunta para você, o Humberto Moraes. Prezados, poderiam dar mais detalhes a respeito da UG de Paulo Afonso, que entrará em manutenção, sua potência, conjunto em especial? Tem mais detalhes, Diana? Boa tarde, Humberto. Obrigada pela pergunta. Tem alguns detalhes interessantes até para compartilhar aqui com todo mundo, associado a essa modernização, né? Uma modernização que está sendo feita, já está em andamento, tá? Na usina de Paulo Afonso 4, com o intuito de modernizar todas as unidades geradoras da usina. E essa manutenção, ela tem sido feita compartilhada por conta de alguns sistemas que são compartilhados entre as unidades geradoras. Então, há uns momentos em que a gente tem simultaneidade de duas unidades geradoras por período. Então, há pouco, acho que nessa semana, a gente teve a conclusão da modernização da unidade geradora 3. A unidade geradora 4 ainda está em andamento, e a próxima unidade geradora, então, que está prevista para ser iniciado os serviços na unidade geradora 2, que eu tinha comentado durante a manutenção. E a outra pergunta também que você tinha feito era associado à potência. Cada unidade geradora, né, dessa usina tem 410 megawatts instalados, tá? É isso, obrigada. Obrigado, Diana. A gente tem mais uma pergunta para você, Diana. Da Laiana Maia, novamente. Prezados, boa tarde. Há alguma previsão para a liberação dos decks sombras para o WEOL, a fim de utilizarmos a previsão das renováveis no Decomp? Se já foram liberados, poderia informar o local de acesso? Caso contrário, há uma data prevista para a liberação? Diana. Boa tarde novamente, Leonardo. Boa tarde, Laiana. Obrigada pela pergunta. Sobre a publicação do deck, né, com a representação do WL no Decomp, ao longo do mês de maio, foi no mês de junho, no início do mês de junho, chegamos a fazer uma publicação de uma sensibilidade justamente para a adaptação de todos os agentes, considerando que a gente vai, em algum momento, passar a fazer essa representação de geração eólica de acordo com a previsão do WL. Então, em maio, a gente fez essa sensibilidade. Para fins de consideração no deck oficial, a gente ainda está na dependência da aprovação dos procedimentos de rede, que a gente estava com uma consulta pública na ANEEL aberta em função dessas alterações de procedimento de rede, ainda estamos com pendência de aprovação. Então, assim que os procedimentos de rede forem aprovados, a gente já pode considerar essa representação no modelo DECOM. Em função dessa questão de previsibilidade também e mais algumas necessidades de adequação de todos os agentes com esse novo processo, a nossa ideia aqui no NS é que assim que a versão do procedimento de rede forem aprovadas, no PMO seguinte, a gente vai fazer uma apresentação dentro da reunião do PMO, com a indicação de que no PMO depois a gente, de dois PMOs, né, seguintes, a gente vai passar a fazer essa representação. Então, por exemplo, considerando que, usando uma data assim fictícia, que ao longo do mês de agosto, dia 14 de agosto, os procedimentos de rede estejam aprovados. No PMO de setembro, a gente vai fazer uma publicidade no PMO, falando que a gente, no PMO de outubro,
vai passar a utilizar, e aí ao longo do PMO de setembro, com suas revisões, iremos publicar esses decks sombras, né, para adaptação de todo mundo dentro do Sintegre. Aí só me permite compartilhar novamente aqui a tela rapidinho, Léo. Só vou mostrar aqui Claro. aonde que será publicado. No Sintegre, né, dentro dos produtos da programação mensal da operação, na programação mensal da operação, dentro dos produtos, a gente tem um produto aqui de decks sombra. Deixa eu só procurar aqui direitinho. E aí tenho aqui também até mostra aqui a indicação do que eu comentei, né? Que no mês de junho a gente chegou a publicar uma sensibilidade com os decks de maio e suas revisões. Então, assim que a gente tiver já a liberação em função dessa autorização do procedimento de rede, a gente dá a publicidade no PMO, a gente faz um mês de sombra e no PMO seguinte a gente faz essa aplicação de forma oficial. Obrigada. Obrigado, Diana. A gente tem mais 3 perguntas para encerrar agora a nossa reunião. É, Alessandro Dutra, prezados, boa tarde. O volume útil da UHE Tucuruí abaixo da curva de referência, imitação da geração Serra da Mesa e baixas vazões no Madeira. Estão trazendo novos desafios na operação? Para responder essa pergunta, eu peço auxílio do Diogo. Diogo, a palavra é sua. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Alessandro, pela pergunta. Boa tarde a todos e todas. Os novos desafios que a gente está observando no sistema estão muito atrelados realmente ao norte do país, né? Desde o início do ano, a gente observou afluências abaixo do que eram previstos, e isso impactou tanto energeticamente, né, quanto a potência. A potência fica mais clara com os despachos térmicos que estamos fazendo, e a energia fica mais clara com o tanto que a gente está usando dos reservatórios do sul-sudeste. Tucuruí também entra nessa conta, né? A gente está usando um reservatório além do que gostaríamos, né? Vamos dizer assim, e aí está abaixo da curva de referência, e vamos avaliar ao longo do mês se a gente vai precisar fazer uma revisão dessa curva. Porque voltar para a curva vai ser uma operação bastante complexa. Já a operação de praias não é uma novidade. A gente perde potência. Gostaríamos de ter essa potência, mas não é uma novidade. É uma prática já de alguns anos, né? E aí a gente já considera isso na operação, tá? O Madeira também não. O Madeira também está bastante ruim, né? Está impactando tanto energeticamente quanto potência. E aí isso acarreta no que a gente está vendo aí nos maiores despachos térmicos, tá? É isso, Leonardo. Agradeço, Diogo. Tem mais uma pergunta para você. Boa tarde. É a pergunta do Rômulo Camargo. Boa tarde. A previsão de geração eólica apresentada para a semana que vem já é considerado um possível corte de geração eólica? Obrigado, Diogo. O que a gente apresenta é a previsão, né? É o que sai do WEO, que é publicado no Sintegre, e o que é previsto para a próxima semana, né? Ali, quando a gente vai fazer a programação diária, a gente ainda tem que tirar as manutenções que foram previstas e o que não é possível de ser transmissível, tá? Então, o que está apresentado não tem corte. Eu acredito que seja essa a sua pergunta, né? O que vai ser pensado, né? O que vai ser cortado, a gente apresenta aí diariamente aí no Rapidog, que é previsto de ser cortado. É isso, Leandro. Tem mais uma pergunta, Diogo, da Laiana. Boa tarde. Complementando a minha pergunta anterior, o tempo de processamento não deveria ter sido mais elevado nos outros dias, além do dia 29/7, já que a carga estava mais alta? Observamos que o modelo teve um tempo de processamento mais elevado em um dia, com carga de aproximadamente 76,7 gigawatts, enquanto nos outros dias foi observado a previsão de carga foi cerca de 78,7 gigawatts. Diogo? Laiana, boa tarde. O importante, você está olhando só para a carga bruta, né? É importante você olhar para a carga líquida, que o modelo está decidindo o despacho, né? Então, tem que fazer a conta, retirando toda a parte ali de renováveis, né? Pequenas hidráulicas, pequenas térmicas, que de certa forma, o modelo não vai, não são simuladas no modelo, né? O modelo ele vai precisar simular e decidir fazer a otimização ali das térmicas e grandes hidráulicas. Na segunda-feira, a carga líquida foi muito maior do que todos os outros dias da semana. Então, essa aí foi a dificuldade, tá?
Beleza, Diogo? Agradeço pelas respostas. Agora eu vou convidar novamente a Diana. A gente tem mais uma perguntinha para ela, Luciano da Pontim. Prezados, boa tarde. Considerando a entrada do New Wave híbrido em 2025, o ONS irá liberar o deck Shadow dos PMOs a partir desse de agosto? Em caso afirmativo, quando sairá o de agosto? Obrigado. Diana? Boa tarde novamente, Leonardo. Boa tarde, Luciano. Sobre essas questões associadas ao Shadow do New Wave híbrido, né, na semana que vem está agendado um workshop com os agentes para alinhamento de questões finais, né, sobre essa questão. Então, na semana que vem, nesse workshop, provavelmente serão dadas as informações mais completas, né, sobre essa questão de quando que iniciará o processo sombra, onde que será publicado. Então, peço só para aguardar um pouquinho essa questão. Se de repente não puder participar do workshop na semana que vem, acho que é na quarta-feira que está agendado. Aí pode até mandar essa pergunta na próxima sexta-feira aqui na reunião semanal, que aí a gente já vai ter a resposta mais certinha para te dar. Obrigada. Obrigado, Diana. Agora a gente faz a nossa última pergunta e depois dessa a gente encerra a nossa reunião. Vou convidar o Diogo para responder novamente. Prezados, boa tarde. A revisão da curva de Tucuruí será pontual, apenas um mês ou revisão, ou para o horizonte inteiro da curva? Tem previsão de quando isso será feito e divulgado? Obrigado. Pergunta foi da Beatriz, tá, Diogo? Obrigado, Beatriz. Deu a oportunidade de complementar o que eu falei, né? A gente está avaliando, né? Não tem certeza que essa curva vai ser revisada. A gente primeiro tem que observar realmente a operação que vai ser praticada agora em agosto para avaliar o desenho todo da curva, tá? Então, não tem nada certo, né? Se tiver alguma publicação, vai ser aí ao longo do mês de agosto para o final, tá? Ou não, tá? Então, a gente vai sempre avaliar e avisar aqui nas reuniões o que está sendo enxergado aí de operação. Então, num ponto que a gente está mudando, né, a operação, entrando num mês com mais ventos, e também um mês que é natural o aumento de carga, né? Esse aumento de carga ele vai acarretar em mudança aí bastante significativa na operação. É isso, Beleza, Leonardo. Diogo. Agradeço. Com essa resposta, a gente dá encaminhamento para o nosso encerramento da reunião. Eu agradeço a apresentação e a participação de todos os colegas aqui do ONS e de vocês que participaram aqui através do chat com a gente. A nossa próxima reunião semanal da programação será na próxima sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024, e com isso a gente dá o encerramento dessa reunião. Obrigado a todos, boa tarde, bom final de semana.